E aí, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade ao estudo de pirâmides. Então, olha só, esse bloquinho ele vai ser assim para a gente dar aquela acelerada e matar algumas questões que são importantes, bacana? Então, olha só, para as questões desse bloco, o que você vai precisar? Você vai precisar ter em mente aí a ideia de área da base, área lateral, área total e volume. Então, é aquele comentário, gente, me recuso a fazer com que você decore o mundo de fórmulas. Então, vamos tornar o mais prático possível. Então, olha só, a área da base, você vai decorar? Não. É sempre aquele processo lá da geometria plana. Que figura é essa? Ah, é um quadrado. Vida que segue e vai calculando. Aqui vai ser sempre o número de faces vezes base vezes altura sobre 2. Me justifica. Por quê? Vê se você concorda. Naturalmente, todas as minhas faces aqui, elas serão sempre, essa fórmula é a fórmula de qual figura? Do triângulo. Lembra, todas as vezes que eu trabalho com pirâmides, você tem faces laterais triangulares. Está aqui. A área total, conforme o roteiro manda, é a soma de todas as áreas, então vai ficar a área da base mais a área lateral. E aqui você não pode errar essa aqui, que vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. Bacana? Então, olha só, a gente tem essa noção aqui básica. Com isso, a gente consegue acelerar e matar algumas questõezinhas bem bacanas. Então, corta para o slide. Questãozinha 11. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura. Sabendo-se que a aresta da base da pirâmide terá 3 metros e que a altura da pirâmide será de 4 metros, o volume de concreto em metros cúbicos necessário para a construção da pirâmide será... Gente, questãozinha, manha. Por quê? Porque ele verbaliza o que ele quer. E ele te dá o desenho. Ou seja, ele falou, vai, pontua, vai ser feliz. Então, olha só, a gente vai ter o seguinte. O cara está trabalhando com uma base quadrada. Tá aqui. Nessa sua pirâmide, ele ainda adianta. Ele fala que o cara vai ter a aresta da base 3 metros e a altura da pirâmide, isso aqui, ó, sendo 4 metros. Bacana? É isso. Ou seja, ele pede o volume. Galerinha, se é o volume, você vai mandar um área da base vezes a altura sobre 3. Aí seja criterioso, a sua base aqui não é um quadrado? Ou seja, a sua área da base, galerinha, vai ser 3 ao quadrado. Por quê? Porque se é um quadrado, a área é ao quadrado. Vezes a altura 4 sobre 3. Isso aqui vai dar quanto? Aí são todas aquelas estratégias de cálculo. Vamos lá. Lembra de sempre simplificar antes de efetuar divisão. Então, olha só, morre esse com esse, isso aqui vai dar 12 metros cúbicos. Galerinha, só um parênteses aqui que é importante. Quando eu falo de unidade de volume, o que você tem que dominar? Vamos ver se você lembra. As unidades de volume empregadas aí em nível de prova serão metros cúbicos, litros, mililitros. Lembrar que litros e mililitros é uma linguagem comercial. Lembrar que se a gente fosse colocar isso numa notação matemática, isso aqui seriam centímetros cúbicos e esse cara aqui seriam decímetros cúbicos. E aí vocês lembram da relação? Se eu venho para cá, multiplica por 1000. Naturalmente, se eu faço o processo inverso, eu divido por 1000. Mas para essa questão, vamos ver qual a unidade de medida que ele pede? Corta para o slide. O volume do concreto em metros cúbicos, todas as medidas estão em metros, então, galera, é só partir para o braço. Essa questãozinha vai ser a alternativa, a gente achou 12, alternativa letra D. Questãozinha de graça. Vamos para a próxima. Questão 12. Aí você já olha, opa, FUVEST. Essa demanda um pouquinho mais de cuidado. Então, olha só, um telhado tem a forma da superfície lateral, de novo, um telhado tem a forma da superfície lateral. Nisso aqui tu não vai entrar base, então, ela é aberta embaixo. E nada mais justo, a gente está falando de um telhado.
tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada. Percebe? Base quadrada ela é amplamente empregada. Aí vem aquela pergunta, quais são as principais bases de pirâmide? Hexagonal, quadrada, triangular, que é a forma tetraedro. Bacana? Vida que segue. O lado da base mede 8 metros e a altura da pirâmide 3 metros. As telhas para cobrir esse telhado são medidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, quebras e emendas, o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é... Continue no slide, vai fazendo a sua anotação do que você acha pertinente desse slide, que eu vou montar aqui a estruturinha. Então, ó, vou até reciclar o próprio desenho. Naturalmente, os dados mudam. Então, lembra da nossa conversa? Anota os dados e monta o enredo. Vê o que ele quer, o que você tem, o que falta. O cara fala que a sua pirâmide, ela vai ter como medidas 8 metros de aresta da base e a altura 3 metros. Ele fala o seguinte, questãozinha 12. Olha como essa questão ela tem um quê mais elaborado. Ele fala que as telhas para cobrir esse telhado são medidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Então, galera, um lote, 1 metro quadrado, é na razão de 1 para 1. E ele ainda completa, ele fala, pode haver 10 lotes quebrados, que é para sobra. Aquela velha ideia de uma reforma. Sempre tem uma coisa a mais aí para você comprar, para você ter uma sobra, para poder ter sucesso no processo. Então, olha só, ele pergunta, qual o número mínimo de lotes? Quantos lotes você vai precisar comprar, respeitando essa sobra, para revestir todo esse telhado? Então, quantos lotes? Quantos? Galera, perceba, é uma contextualização. Olha para sua pirâmide. Tu vai ter que calcular o que desse cara? Perceba que aí você tem alguns sinais que te ajudam a nortear a questão. Por exemplo, ele fala que o lote está em metro quadrado. Área ou volume? Naturalmente é a área. Olha para essa figura. Ele fala que prefaz a superfície lateral. Se a superfície lateral vai entrar a área da base? Não. Se não entrar a área da base, morreu a questão. Ele está pedindo para você calcular a área lateral dessa figura. E aí vem toda a nossa perspectiva e essa questão é importante. Vamos falar de apótema de novo? Vamos olhar para esse cara e aplicar a ideia de apótema de uma maneira mais sólida? Então, olha só, me ajuda. Quantos apótemas uma pirâmide tem? Ela vai ter 2 tipos, certo? Vai ter a apótema da base e a apótema da pirâmide. Me ajuda aqui, vamos ver se você está atento. Se eu fizesse esse desenho, liga o centro da base ao ponto médio. Apótema do que isso aqui? Naturalmente vai ser o apótema da base. E esse cara aqui, ó, liga o vértice ao ponto médio da base. Esse cara vai ser o apótema da pirâmide, o que só reforça a nossa discussão daquele triângulo que é primordial. Qual triângulo? Vamos ver se vocês estão atentos. Aqui sendo triângulo retângulo, o que dá supermargem para Pitágoras. Aqui sendo a apótema da base. Aqui sendo a altura da pirâmide e aqui sendo a apótema da pirâmide. Galera, respira fundo e vem comigo. Lembra que eu falei que eu me recuso a fazer com que você decore os apótemas, com exceção do tetraedro, que ele é mais específico? Olha para o desenho. Ah, mas, pô, Garcia, eu olho para esse desenho e tenho muita dificuldade de visualização, e eu acho razoável. Por isso que sempre desmonta a figura. Pensa ela numa vista plana. Se você olhasse para a base desse cara, vê se você concorda comigo. Ia ser um quadrado. Aplica o conceito do apótema. O que o apótema faz? Ele liga o centro ao ponto médio. Pô, galera, vamos lá. Se aqui vale 8, aqui vale 8, ponto médio, isso aqui valerá 4. Então, o apótema da base, ele valerá numericamente igual a 4. Da mesma maneira que a altura, você também sabe, dá 3. E aqui é o momento que você me mata de orgulho. Que triângulo é esse? 3, 4. A hipotenusa valerá quanto? Naturalmente não precisa nem fazer cálculo, né? Valerá 5. Ah, não entendi. Tá, então chama de x. Aplica Pitágoras. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado são a soma dos quadrados ao quadrado. Isso aqui vai ter x ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25, por isso que x é igual a 5.
Aí vem aquela pergunta de $1 milhão. Pra quê? Pra que diabos eu tô calculando aí essa brincadeira de apótema da pirâmide? Alguém se voluntaria? Se você fosse observar, faz o mesmo processo. Analisou. Analisou e percebeu a sua base. Analisa a face lateral. Gente, quando eu olho para a face lateral, há uma certeza, não é? Ela vai ser triangular. Agora é a hora que você começa a brilhar. Aqui vale 5, aqui vale 3, aqui vale 4. Quando eu pego uma face lateral, vai ser toda essa medida aqui, ó. Vai ser 8, a aresta da base. Quando eu pego o meu triângulo aqui e meço essa altura, 3 ou 5. Aí que você tem que pensar. Gente, sabe por que não pode ser o 3, que é o grande erro de vocês? Porque o 3 é uma medida perpendicular. Enquanto, se você for observar, a sua face lateral ela está meio inclinadinha. A medida inclinada aqui não vai ser o 3, vai ser o 5. E aí vem uma propriedade importante. Toda vez que eu trabalho com a face lateral de uma pirâmide, a altura do triângulo nada mais é do que o apótema da pirâmide. Bacana? Porque é importante você entender isso, porque a gente fala altura, né? Aí você já vai naquele assim, encaixa na fórmula, calma. Quando eu falo da área lateral, eu falo da superfície lateral, eu falo da face lateral, a altura do meu triângulo é o apótemo da pirâmide. Vai para outra perspectiva que aparece a altura. Quando eu falo do volume, eu estou pegando a altura da pirâmide. Bacana? Então entenda, apesar de serem alturas, elas têm contextos diferentes. Bacaninha? Então vem para cá. Se você fosse observar, conclusão, desfecho aqui da história. A medida que você vai botar aqui é o 5. Então, a sua área lateral, galerinha, aí vem aquele comentário. Sua base tem quantos lados? 4. Então ela vai ser 4 vezes a área desse triângulo, que nada mais vai ser do que 8 vezes 5 sobre 2. Aí o cara vem aqui, ó, lindo, belo e pleno, já manda pô, vai dar 80. Aí vai seco na questão. Corta pro slide por cargo de consciência. Será que tem 80? Adivinha? Tem. A cara vai lá, seco e marca a letra D. E para mais uma frustração aí, para você que não lê todo o enunciado, que não se atenta, você erra esse tipo de questão. E vai, olha para cá, volta pro quadro. Foi por falta de domínio da matemática? Não, de jeito nenhum. É porque você não se atentou ao enunciado. O que ele falou? Ele falou que além do que é necessário para o telhado, eu preciso comprar 10 lotes a mais por questão das sobras. Ou seja, quantos lotes eu vou precisar? Eu vou precisar dos 80 necessários, mais os 10 de sobra, ou seja, 90. Será que tem essa alternativa? Corta para o slide e vamos ver. Vai ser a nossa alternativa, letra E. Galera, é um padrão. O cara sempre vai te bombardear com possíveis erros para que você fuja aí do caminho certo. Muita atenção, por isso que, de novo, anote o que você tem, anote o que você quer. Defina muito bem esses parâmetros para você ter um norte da questão mais bem definido. Bacana? Então vamos lá. Próxima questão, 13. A grande pirâmide de Quéops, não sei ao certo, vou me frustrar nesse processo de pronúncia. A antiga construção localizada no Egito é uma pirâmide regular de base quadrada, com 137 metros de altura. Cada face dessa pirâmide é um triângulo isósceles, cuja altura relativa à base mede 179. A área da base dessa pirâmide, em metros quadrados, é... Continua aí, que eu vou preparar aqui e mais uma vez vou reciclar o desenho. Afinal de contas, a gente está falando de base ainda quadrada. Então, olha só. Ah, apaguei. O cara está falando mais uma vez de base quadrada e aí ele usa exatamente aquela confusão que você faz. Ele fala de altura, ele fala de altura da pirâmide, altura relativa e tu fala, credo! Porque o cara não fala um português claro. Por quê? Porque ele está te testando, cara. Ele está tentando aí te deixar numa saia justa, tentar te deixar desesperado. Isso aqui não vai acontecer, não é mesmo? Então olha só, galerinha, vamos lá. Ele falou o seguinte, corta para o slide de novo. Ele fala que é uma pirâmide regular de base quadrada com 137 metros de altura. Então isso vai ser a altura da minha pirâmide. Está aqui o nosso lindo e maravilhoso 137 metros. Ele fala outra coisa. Ele fala que cada face dessa pirâmide é um triângulo isósceles, cuja altura relativa à base... Então ele está falando da altura da face lateral. Então ele está falando do apótema da pirâmide. Esse cara aqui vai valer
179 metros. E ele está falando, me ajuda a calcular a área da base desse monstro. Naturalmente, a área da base desse cara aqui vai ser o lado ao quadrado. Bacana? Então, olha só seu triângulo. Gente, o triângulo aqui, ó, ele está engatilhado para o sucesso. Se você fosse observar, a gente ia calcular da seguinte maneira. Eu vou colocar, ó, me acompanha, 179 aqui. Aqui eu vou chamar de 137. Aqui eu vou chamar de x. Aí é interessante destacar, né? X vai ser igual a L? Não. O seu x, ele vai ser a metade do lado. Bacaninha? Isso vai ser importante, a gente vai entrar na discussão por quê. Então, olha só. Galerinha, aplica Pitágoras nesse monstrinho. Aplicando Pitágoras aqui, você teria 179 ao quadrado é igual a 137 ao quadrado mais x ao quadrado. Desenvolvendo isso, você teria que seu x ao quadrado vai ficar, me acompanha aqui, a monstruosidade desse cálculo vai ser 32.041 menos 18.769. Por isso que seu x ao quadrado vai ser igual, pasme, olha só o erro que não dá para cometer, 13.272. Pessoal, quando você olha para isso, você fala, cara, e aí? Você vai passar isso como raiz, você vai lá, pô, tem um trabalho de fatorar até seu braço cair. Será que é necessário? Qual o objetivo da questão mesmo? O objetivo da questão é calcular a área da base. Vem para cá. Eu não quero calcular L ao quadrado? Vem para cá de novo. Então, olha só. Eleva todo mundo ao quadrado. Se você levasse todo mundo ao quadrado aqui, aconteceria isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4. Opa, L ao quadrado que você quer. L ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. Pera lá. Aí eu te pergunto mais uma vez. Tu vai precisar de fato se dar o trabalho de fatorar até seu braço cair? Não de jeito nenhum. Por quê? Porque aqui o objetivo da questão é calcular a área da base. A área da base, gente, conforme eu te mostrei aqui, ó, nada mais vai ser do que pegar esse x ao quadrado e multiplicar por 4. Vamos fazer isso. Vai ficar 4 vezes 3.272. Isso vai dar, como área da base aqui para a nossa questãozinha, 53.088. Vamos ver se tem essa alternativa? Corta aí para o slide. A sua alternativa certa vai ser a letra D. Então, olha só. Volta para mim aqui e vamos ter uma conversa primordial. Galerinha, vai ser repetitivo e eu vou levar você à exaustão com esse comentário. Entenda qual é o objetivo da sua questão. Por quê? Olha como me poupou um trabalho sobrenatural aqui. Sabe por quê? Vou te dar um spoiler. Se você fatorasse isso aqui, não daria uma raiz exata, ou seja, frustração, terror, medo e pânico. Aí você ia ficar assim no desespero. E não é um número convencional. Então você ia ficar aí tendo um trabalho absurdo para depois elevar ao quadrado e desfazer tudo que você fez antes. Então, de novo, entenda aonde você quer chegar. Porque com isso você define estratégias que são super, hiper importantes para nós. Bacaninha? Maravilha. Então, olha só. Corta para o slide, porque a próxima questão é uma questãozinha que ela é fantástica. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide. Adivinha qual base? Quadrangular. Regular, com 19 cm de altura e 6 cm de aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. 3 troncos de pirâmide. Mas, Garcia, tu não deu ainda tronco de pirâmide. E nem precisa para essa questão. E a gente vai falar muito sobre isso. Tronco de pirâmide é uma bactériazinha que tira seu sono à toa. Você tem outros artifícios que são tão importantes quanto que conseguem sanar e tapar esse buraco. 3 troncos de pirâmide de base paralelas e uma pirâmide na parte superior. Veja se não é isso que você está olhando aí para o desenhozinho. Espaçados, aí vem a parte importante. Espaçados de 1 centímetro entre eles. Ou seja, galerinha, a sua vela, ela tem espaços vazios. Ela tem uns espacinhos aí que não tem nada, está espaçado. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto. Ou seja, a basezinha superior desse é igual à basezinha inferior do que está em cima. Nada mais justo, né? Para você ter uma colinha aí, um encaixe perfeito. Tá. Com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Então, tá justificando por que isso não vai desmoronar. Tem uma barra aí para fixar esse cara.
Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da base da parte superior, que tem 1,5 centímetro de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Galerinha, essa questãozinha é importante. Mantenha aí no slide enquanto eu vou preparando o quadro, porque essa questão ela tem uma discussão, outra discussão, outra discussão. Então vai olhar para o desenho 1, 2, se for necessário 10 vezes, mas você vai fazer ela com muito carinho, certo? Então olha só. Essa aqui eu vou até ter uma abordagem diferente. Vou até apagar essa outra pirâmide, porque eu vou te mostrar uma coisa importante. Essa questãozinha é a típica questão de que ela te bombardeia de informação e se você não tiver um cuidado ao extrair essas informações, você fracassa aí na hora de resolver. Então, olha só, gente, vamos desenhar essa figura de maneira simplificada. Quer uma simplificação maravilhosa? Torna plano. Então, olha só. O cara tem aqui isso aqui. Ele fala que ela é cortada aqui, mas ela é cortada aqui também. E ainda tem um outro corte aqui. Ou seja, de maneira simplificada, esse nosso desenho representa a nossa vela. E aí, ele te falou que cada espacinho desse aqui, ó, vale 1 centímetro. Não só isso, ele falou que cada uma dessas suas partes tem a mesma altura. Então isso vale x, isso também vale x, isso também vale x, isso também vale x. E não acaba aí. O cara fala que essa medida toda vale 19. E ele fala que aqui vale 6 e aqui vale 1,5. Gente, olha o tanto de informação que a questãozinha te passa. Então se você não se atentou, percebe? Por isso que é um processo religioso, gente. Vai lendo e vai anotando, vai lendo e vai anotando. O que essa questão é bacana de fazer? Ele está falando o seguinte, quanto de parafina vai ser gasto para produzir a vela? E ele te deu aí nas unidades de medida, corta no slide, vamos pensar aí. Olha só as unidades que ele te deu. 156 centímetros cúbicos, 139 centímetros cúbicos, 192 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico, gente, é medida de volume. Ou seja, ele está falando, jovem, calcula essa bagaceira aí, calcula esse cara e vamos ver onde você chega. Então, olha só. Aí você vai olhar para essa figura e falar, credo, como é que eu vou calcular o volume desse cara? Gente, tem tantas outras perguntas que são anteriores a essa. Qual é a altura de cada uma dessas partes? E aí? É a primeira coisa que você tem que tirar de letra. E aí que vem a parte importante. Você vai se atentar a esse espaço vazio? Ele vai ser usado para colocar parafina? Não. Ou seja, vamos deletar ele. Se a gente fosse deletar isso, garinha, me ajuda. 19 menos 3, você vai ter de altura preenchida 19 do total menos 3, ou seja, 16. Isso são quantas alturinhas cheias? São 4x. É igual a 16, por isso que seu x dá 4. Isso aqui, ó, cada um desses caras é 4. Aqui também é 4. Aqui também é 4. Aqui também é 4. Aí você vai olhar para mim, mas beleza, pouco importa. Por quê? Porque você vai ter que calcular por tronco de pirâmide. Não. Galera, olha só o que ele falou na questão. Ele vai pegar essa sua vela e fazer uma inovação. Qual é? Retirar essa pirâmide do topo. Ou seja, olha a proposta que eu vou te dar aqui. O volume da vela vai ser o volumezão dela toda. Se eu tirei esse pequenininho aí, vai ficar menos o volume da menor. Acabou a questão. Se você vai por esse caminho, te asseguro que você tem muito mais tranquilidade. E fica isso como dica. Gente, tronco de pirâmide nada mais é do que isso. Você vai ver que você poderia fazer um esforço desgraçado aplicando a fórmula. Não é necessário. Então, olha só. Acabou a questão. Afinal de contas, é uma piramidezona ou uma piramidezinha. Ou seja, vai ficar volumezão da maior. Vai ser, as minhas bases são quadradas, área da base vezes a altura sobre 3, menos a área da base vezes a altura sobre 3. Galerinha,
Fazendo esses devidos cálculos aí, você vai ter como volume da vela a seguinte ideia. Vai ficar 576 menos 9 sobre 3, o que vai dar 567 sobre 3, o que vai te dar aí como resultado 189 centímetros cúbicos. Vamos ver se tem essa alternativa? Corta aí para o slide. Vai ficar, então, 189, vai ser a alternativa letra B, certo? Galerinha, volta aqui para mim, deixa eu me despedir de você e fazer aquele comentário geral. Qual a ideia dessa questão? Primeiro, reforçar o nosso discurso. Ou você anota as informações da questão, ou, numa primeira questãozinha com um enunciado mais extenso, você quebra as pernas. Então tem isso como regra, porque isso vai te ajudar em questão de qualquer nível. E não só isso. Fica um spoiler, gente, tronco de pirâmide é isso aqui, ó. É o volume de uma pirâmide maior, da qual eu tirei um topo, tirei uma pirâmide menor. Isso vai adiantar muito a sua vida e, de novo, vai enxugar a quantidade de fórmulas inúteis que vocês têm aí carregado por muito tempo. Bacaninha? Galerinha, caso tenha dúvidas, aguardo vocês para tirá-las, certo? Espero que tenham compreendido aí de maneira geral. A gente vai dar continuidade de geometria espacial na próxima aula, certo? Espero que tenham gostado. Um beijo em vossos corações. Até a próxima, pessoal.